assim, no seu entendimento, por que nós estamos nesse ponto? Você que é professora, inclusive. A gente pode encontrar justificativa na Revolução Cultural. Quando a gente tem a Revolução Industrial, então você tem um período que tudo muda, as fábricas chegam, começam a se estabelecer no mundo, né? E aí você tem pensadores com isso, que vão questionar, que vão pensar sobre isso, e o principal deles é o Marx, né? O queridinho dos acadêmicos, talvez o mais que a gente mais fala, que a gente mais cita. O Marx dizia o seguinte: essas pessoas são exploradas, então é necessário que se tenha uma revolução, porque os proletários, os trabalhadores, eles estão tendo condições terríveis, eles não têm nenhum direito, e isso de fato aconteceu mesmo na época e tal. Então ele vai formular toda uma teoria que eu não acho que seja econômica, mas dizem que é uma teoria econômica, enfim. Então ele vai dizer que cedo ou tarde essas pessoas iriam criar consciência de classe, e a partir daquele momento elas iriam fazer a revolução. Uma revolução bruta, armada, para poder tomar o poder desses burgueses, dessas pessoas mais ricas que fizeram eles estarem naquela condição de só trabalhar para sobreviver. Por que isso é sedutor? Porque é verdade. Porque quando você tem um monte de gente que trabalha, e essa pessoa que trabalha e recebe algum salário do seu patrão, essa pessoa tende a reclamar muito. Mas não vou nem entrar nesse assunto atualmente, mas se a gente for pensar bem, o governo leva parte do seu salário e leva parte do dinheiro da pessoa que te contratou. Mas vamos seguir. Então você tem uma verdade. Porque as pessoas realmente eram exploradas, tinha funcionário que morria trabalhando, enfim, a condição era precária. Só que isso foi melhorando ao longo dos anos, e muitos outros historiadores debateram Marx, disseram que ele estava errado. Só que, por que ninguém fala deles? Porque eles não ganharam protagonismo. Porque simplesmente o que prevaleceu foi a ideia de Marx. Só que, durante alguns anos, eles começaram a entender que isso não fazia mais sentido, e eles inverteram a coisa. Então começou-se a se pensar sobre esse proletário, ele estava sendo seduzido pelo capitalismo, porque o capitalismo estava deixando ele numa situação muito confortável ao longo dos anos, porque isso aconteceu mesmo. E logo eles pensaram sobre a revolução cultural. Ou seja, a derrubada da burguesia, ela iria acontecer através da cultura, através da produção de artes, através de em vários aspectos da vida do indivíduo. Então, o que sustenta, na verdade, tudo isso seria a cultura, e não a parte econômica. Então, a gente costuma falar o nome, que é o do Gramsci, Antônio Gramsci, que o Gramsci, ele estava preso no regime fascista. Na época ele era comunista, então ele escreveu os cadernos do cárcere, antes de não tivesse feito nada, tivesse morrido lá, mas ele escreveu né? Enfim, e ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a revolução ela deve ser silenciosa, e você ocupa os espaços, e a partir daí você começa a disseminar as ideias que você defende de uma maneira até meio que velada, e você começa a distorcer coisas que até então eram tidas como verdades absolutas. Dentro dessa ideia, você tem a desconstrução do cristianismo, da moral grega e do direito romano. Então, a gente entra muito no cristianismo. Então, essas pessoas, que seriam os agentes do Gramsci, elas podem... o ideal é que elas não se considerassem de esquerda, mas pessoas normais, comuns, que não têm um viés de esquerda. Elas iriam se infiltrar nessas instituições, a partir daí iriam começar a disseminar as ideias, né, para que os outros passem a mudar. Então, você tem... E isso aconteceu nas universidades.